ainda um pouquinho mais sobre a letra C, que também ela tem um modo diferente de fazer que acompanha um sinal, que é esse aqui, ó, que parece uma vírgula. E quando o C vem acompanhado desse sinal embaixo dele, nós chamamos eles de cedilha. Então, o C sozinho continua sendo a letra C. Toda vez que você vê a letra C com esse sinalzinho aqui embaixo, que é tipo uma vírgula, ele vai chamar de cedilha. Na tarefa de vocês essa semana, nós vamos ver muito algumas palavras que são escritas com a letra C e também algumas que têm o cedilha. E aí fica aquela dúvida, tia Suzana, quando é que eu uso o C cedilha? Então vai umas regrinhas aqui. Eu uso C cedilha acompanhado de algumas vogais. Eu tenho duas que eu não uso ele, que são a letra E e a letra I. O C cedilha, deixa eu colocar aqui o cedilha aqui embaixo, ele nunca você vai ver ele acompanhado com essas duas vogais. As vogais que o C cedilha acompanha são essas aqui. A letra A letra O, a letra U, o encontro vocálico AU, ou, AU, OIS. Esses são o ão, cão, né? Esses aqui vocês vão ver o C cedilha acompanhando, certinho? Ah, tem outra regrinha. Você nunca vai ver uma palavra iniciando com C cedilha. Por exemplo, casa. Você nunca vai colocar o C cedilha aqui no início, porque não existe palavras com o C cedilha no início da palavra, certo? Olha só. Vamos aqui dar alguns exemplos com o C cedilha acompanhado da letrinha A. No caso fica como a família, né? Sa, Só, Su, São, Sões, né? E lembra que o som do C cedilha é o da letra S, certo? Quando ele vem acompanhado com essas aqui, ele vai ter o som de letra S, certo? E aí, tem algumas palavras como, por exemplo, no Sa, o nome moça. Olha só, o C cedilha acompanhado do A. Com Só, ao, mo, só. Ó, eu já sei que é o C cedilha. Se eu não coloco o C cedilha, fica almocó. Existe almoco? Não. Almoçó. Eu vi uma historinha onde falava de um rei que escreveu uma carta e esqueceu de colocar o C cedilha numa palavra lá. Ele tinha mandado lá chamar, a historinha falava de um rei que era triste, que vivia lá no castelo, e aí sua filha resolveu fazer uma festa. E aí começou a mandar os convites para as pessoas. E tinha uma pessoa no reino desse rei que ele gostava muito. E aí essa pessoa disse que não ia para a festa do rei. Aí o rei foi e mandou um recado para os seus soldados e escreveu: tragam ele, nem que seja à força. Só que quando o rei escreveu o bilhete, em vez dele escrever o nome força, ele esqueceu do C cedilha e colocou forca. E naquele tempo de rei, não sei se vocês já assistiram, tem alguns filmes que quando alguém desobedecia às ordens do rei, o que acontecia? O rei mandava matar. E aí foi o que os soldados fizeram, né? A pessoa lá, que era o que ia animar a festa do rei, não quis ir. E o soldado, quando leu o bilhete que o rei tinha feito, e ele não colocou cedilha, entendeu que era para levar nem que seja o rapaz lá até na forca, se ele não fosse. E não era isso que o rei queria dizer, né? Pois é, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando nós esquecemos o C cedilha, embaixo do C ele dá sentido a outra palavra. Vamos ver aqui, ó, com o Su. Ó, a, su, ca. Se eu não coloco o C cedilha, vai ficar a cuca, né? Então, eu já sei que o C cedilha ele acompanha a letra A,
o O e o U. Outra palavra também. Assim, o nome da nossa colega, a Cecília. Ó, Cecília. Eu falei no início da aula que o C cedilha, ele não acompanha quais as vogais? A letra C, o E e o I. Vocês podem ver que o nome da Cecília não tem C cedilha, certinho? Então, olha só, eu quero que vocês caprichem aí na atividade. Qualquer dúvida, chama a tia Suzana e lembre-se de colocar a cedilha no lugar certo. E não vão fazer igual o rei, mandar um recado e ser entendido de outra maneira, porque você esqueceu esse sinalzinho aqui debaixo do C. Tchauzinho e até a próxima aula.